Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre o Esquadrão da Morte. O que prometia ser ofensiva contra o crime de um grupo de policiais, o extermínio puro e simples dos malfeitores, como prometeu o general Rogério Montcalm, degenerou em policiais eles mesmos ligados ao jogo do bicho, à prostituição e também ao tráfico de entorpecentes. Uma máfia acima da lei, um poder extrajudicial. Segundo Bruno Paes Manso, na década de 70, ao ser preso, o criminoso Lúcio Flávio reclamou das relações dos policiais do Esquadrão da Morte com o crime, indignado com a entrada dos policiais no negócio, e soltou a frase: polícia é polícia, bandido é bandido, não pode se misturar. Segundo o relatório da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Paiva, Origens e Consequências do Esquadrão da Morte, de março de 2015, o Esquadrão Paulista surgiu justificado numa espécie de ofensiva contra o crime. Os agentes envolvidos foram apontados como autores de tortura e morte de civis e presos políticos. Para a jurista Alessandra Teixeira, o fenômeno Esquadrão da Morte no estado de São Paulo, que consistiu na execução de civis de modo brutal e quase ritualizado por policiais civis entre os anos de 1968 e 1971, não pode ser compreendido dissociado de toda uma história de violência, abusos e corrupção por parte das forças policiais em São Paulo. Para nós conversarmos sobre isso, temos hoje o Adriano Diogo e a Márcia Fernandes. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Boa noite, eu peço que vocês se apresentem. Quer começar, Márcia, por favor? Tudo bem. Então, boa noite a todos, a todas e a todes. Meu nome é Márcia Fernandes, eu sou professora do curso de História da Universidade Federal de São Paulo, doutora pela Universidade, pela USP, e a minha tese de doutorado, eu estudei o Esquadrão da Morte, né, e como a imprensa paulista representou o Esquadrão da Morte. Eu estudei reportagens, algumas reportagens, e é isso, basicamente. Muito obrigado. Adriano, por favor. Aqui no Brasil. Bom, o Afonso citou alguma passagem aí da Comissão Rubens Paiva, do que eu presidi, né? Até ontem fez 10 anos da instalação da Comissão da Verdade. O que eu quero dizer de Esquadrão da Morte, embora eu achei legal a professora Márcia falar qual a visão paulista, da imprensa paulista, do Esquadrão da Morte. Olha, entrou até o Emanuel Giuseppe Gallo, lá de Itaquá, um menino fantástico da Igreja Católica, um grande estudioso. Mas o que eu queria falar é o seguinte: a coisa que eu mais aprendi durante a Comissão da Verdade foi com a Leneide Duarte Plon. A Leneide Duarte Plon é uma jornalista brasileira radicada em Paris, que ela escreveu um livro sobre o Frei Tito, o melhor trabalho que tem sobre o Frei Tito. E depois ela escreveu um livro sobre um general francês que morou no Brasil, chamado General Paul Ossarès. Mas, Adriano, só um pouquinho. Nós estamos ainda na nossa apresentação. Já eu te peço para contar essa história, certo? Então, façamos um suspense. Eu pensei que eu já estava no debate. Vamos lá. Não, eu sou dramaturgo. Tudo tem seu primeiro, segundo, terceiro ato. Muito Mas obrigado. Você sabia da história desse general francês? Sim, lembra que nós fizemos essa peça juntos? Então, nós fizemos a Satirianos, né? Bom, por favor, Márcia, eu vou te pedir para a gente, né, iniciar. Como foi a formação do Esquadrão da Morte, né? Parece que houve aí um treinamento estrangeiro. Quem eram os integrantes e as vítimas desse grupo? Tá, eu vou tentar resumir, né? Como boa professora é difícil, mas vamos lá. Então, assim, pensando na instituição policial como toda, ela existe no Brasil desde a chegada dos portugueses, né?
Mas, pensando aí já exclusivamente na Polícia Civil de São Paulo, ela vai ser criada em 1905, né, só para demarcar, e com ela se consolida o seu caráter discricionário. Ou seja, essa polícia civil, ela vai ter o poder, né, de agir de forma arbitrária, de acordo com o que ela bem entender, né? Ela decide as suas ações, se são preventivas, se são repressivas, devido ao direito de polícia, entre aspas, que vem desde o Império, né? E as leis existentes no Brasil davam essa brecha, né? Então, dentro desse contexto aí, já consolidado no Brasil, no começo do século XX, tem uma tese, um trabalho, uma pesquisa de 10 anos, né, bem sólida, da pesquisadora norte-americana Martha Hughes. Em seu livro, né, essa pesquisa se tornou um livro, Polícia e Política, Relações Estados Unidos e América Latina. Nesse livro, que é a tese que eu trago para minha tese, né, inclusive, nesse livro ela entende que os esquadrões da morte no Brasil como um todo, eles decorrem de um processo de intervenção dos Estados Unidos nas polícias da América Latina como um todo e no Brasil especificamente, né? Um processo de treinamento, profissionalização e especialização das instituições policiais no Brasil. Então, assim, qual o interesse dos Estados Unidos nessa intervenção, né, na América Latina e em outros países também, na África, enfim? Os interesses econômicos deles, evidentemente, e eles também tinham um interesse de que esses países, que eles chamavam de beneficiários de sua colaboração, entre aspas, né? Eles queriam que esses países desenvolvessem as suas forças públicas de forma autônoma, né? Para que essas forças públicas, nessas forças de segurança, na verdade, elas pudessem detectar, né, e as atividades de militantes, as atividades de organizações criminosas e as chamadas organizações subversivas, entre aspas, né? Então, que a polícia conseguisse identificar esses grupos e neutralizar as atividades deles. Por quê? Essa intervenção dos Estados Unidos, ela começa no final do século XIX e vai, né, século XX adentro. Qual é o contexto aí, né? O contexto da Revolução Russa e o contexto da criação da União Soviética. Portanto, essa intervenção dos Estados Unidos, ela visa uma prevenção, um remédio contra o comunismo, né? Como eles diziam. Então, portanto, eles vão ter essa ação durante muito tempo, eles vão criar escritórios e eles agiam nos ministérios e nos órgãos públicos, enfim. Em decorrência disso, né, dessa ação dos Estados Unidos, a gente vai ter o surgimento de esquadrões especiais nas polícias, né? Então, por exemplo, em 1956, o Jânio Quadros, ele cria um setor de choque, que era uma especialização da Delegacia de Assaltos, né, do DEIC, que tinha a função mesmo de matar, né, assim, declaradamente os marginais, né? Eu estou usando os termos que se usavam na época, né? Enfim, como eram tratados, né? Esses indivíduos, de extirpar mesmo, né? Esses indivíduos da sociedade, porque eles entendiam que a polícia e a justiça não davam conta, né?
em 56, no Rio de Janeiro, o general Amaury Cruel, ele cria também o esquadrão motorizado, com a mesma função, né, de eliminar, tanto que o lema era eliminar os bandidos à bala. Então, vão surgindo esses esquadrões, né? Na década de 70, em São Paulo... Que se chama EM, né? Isso, esquadrão motorizado. Os esquadrões oficiais, né, que eram esses especializados, que são ramificações, né, das delegacias, porque a polícia ela vai ter uma série, delegacia de roubo, delegacia de assalto, delegacia de entorpecente, delegacia de ordem social, uma série de divisões. E dentro dessas divisões surgem esses esquadrões mesmo, né? Na década de 60, surgem em São Paulo as radiopatrulhas, né? Então, a gente vai ter a RUD, posteriormente vai se chamar Rosa, que eram radiopatrulhas de assaltos, né, de tráfico de entorpecentes. Tem a Rony, que era uma radiopatrulha noturna, que agia só à noite. Então, essas ramificações, esses esquadrões, eles são oficiais, fruto dessa intervenção dos Estados Unidos, né? Porém, esses esquadrões, né, especiais, eles se caracterizavam por alguns aspectos, né? Eles tinham um comandante direto, que era um delegado, né, que atuava junto com eles, um delegado formado em direito, bacharel, portanto, entendia das leis, e esse delegado, ele legalizava as mortes que esses policiais cometiam em campo, né, alegando legítima defesa ou resistência à prisão. E esses grupos eram independentes, então eles tinham esse comando direto, né, e atuavam, né, mas oficialmente. Porém, desse grupo oficial que fazia parte da instituição, vai ocorrer uma degeneração, né? Alguns policiais que faziam parte desse grupo, por N razões, por descontrole, porque o Estado começa a perder o controle sobre esse grupo, né? Porque vai se compartimentalizando tanto, né, que o Estado perde o controle. E havia muita rivalidade, disputa por recursos públicos, uma série de coisas na polícia, que vem de tempos, né? Exatamente então, como o nazismo, né? Exatamente. Então, desse grupo formal e institucional, se degenera esses esquadrões da morte, aí sim, sem nenhum comando direto, que começa a agir na clandestinidade. E aí sim, a matar, né, o modus operandi seja, não sei se você me perguntou isso. Eu queria te perguntar antes quem são as vítimas. As vítimas, então, as vítimas aí agora, dos esquadrões da morte, né, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo, mas principalmente São Paulo, eu tive a oportunidade de entrevistar o Hélio Bicudo na época, né? Porque ele foi o promotor que vai. Infelizmente, ele sujou a biografia dele depois, mas não é o caso, né? Mas ele, na época, ele batalhou, assim, ele deu a cara a tapa, né? Para enfrentar, né? Essa galera do Fleury, enfim, toda essa galera. E eu tive a oportunidade de entrevistá-lo, né? E ele falou que as vítimas do Esquadrão da Morte eram criminosos, né? Sim, mas ele usou esse termo, bandidos pé de chinelo, né? Não eram marginais que a justiça não consegue prender, nada disso.
E muitas das vítimas do Esquadrão da Morte, só lembrando aqui que o Esquadrão da Morte assassinou sumariamente em torno, que a gente sabe, de 200 pessoas, né? Esses bandidos, né, pé de chinelo, aí, entre aspas, eles retiravam, grande parte das suas vítimas, eles retiravam do presídio de Tiradentes, na época, né? Porque, na época, esses policiais podiam prender para averiguação. Então, eles prendiam e iam lá e tiravam os caras com a anuência do diretor do presídio, tiravam os caras de lá e... Peraí, essa já é a próxima pergunta. Desculpa. Muito obrigado. Tá. Muito obrigado, perfeito. Adriano, a gente está falando então de um sistema de repressão, né, que parece assim, todos que não funcionam para o sistema colonial, rebeldes e marginalizados, vão ser reprimidos, né? E aí nós temos, por um lado, a gente vê ligações com a UBAN, né, a Operação Bandeirantes, e com a doutrina da guerra revolucionária. Você faz essa ligação? Sem dúvida, o filme Marighella, embora de uma forma bem singela, é quase um teatro filmado, aquilo não é uma técnica cinematográfica, ele mostra o que o delegado Fleury, que é o agente repressor do grupo do Marighella, da LN, era o cara do Esquadrão da Morte. O melhor livro publicado sobre o Esquadrão da Morte é o livro do Percival de Souza, né? Que é o livro que traça um perfil do delegado Sérgio Paranhos Fleury e dos demais delegados que, como a professora Márcia explicou, faziam parte desses esquadrões. O que eram os esquadrões? Era uma mistura de policiais civis e militares, boa parte deles do baixo clero, que inicialmente trabalhavam nas periferias, fazendo segurança de padaria, supermercado, pequenos comércios, principalmente aqui na região sul. No Rio de Janeiro tinha muito, que evoluiu para as chamadas milícias. No Espírito Santo também, né? Eles estiveram envolvidos até no caso Araceli, até que na ditadura militar eles assumiram características de organização nacional. Eu não sei até que horas, até quando você não vai me interromper, mas dentro dos meus minutos de glória que eu estou tendo, você tem que entender uma coisa, Afonso. A repressão sempre teve um olho para o gato e outro olho para a sardinha. Achar que a ditadura militar só se envolveu com as pessoas organizadas das organizações políticas, dos sindicatos, dos trabalhadores, dos estudantes, dos professores, e não reprimir o povo é uma bobagem. O povo, nos regimes autoritários, é o primeiro a ser reprimido, e com muito mais letalidade. Isso, só para você que está no Uruguai, eu vou te dar uma politizada no tema. Os Esquadrões da Morte foram os embriões da Operação Condor. Porque os militares brasileiros, eles, assim, querendo... Porque o golpe de 64 foi o primeiro golpe da América Latina. Foi o grande laboratório da Guerra Fria. Quando Kennedy descobriu em Cuba os mísseis os soviéticos, os americanos enlouqueceram. O que os americanos fizeram? Mataram o Kennedy. Mataram o Kennedy no Texas, à luz de todas as televisões do mundo. E
puseram um vice-presidente, que não era republicano, era democrata, chamado Lyndon Johnson. O primeiro ato de Lyndon Johnson, em retaliação à presença soviética em Cuba, foi mandar a 4ª Frota de cruzadores e de aviões militares para o Brasil, para dar o golpe de 64. E, junto com a 4ª Frota, vieram os instrutores americanos, os organizadores do golpe. A embaixada americana no Rio de Janeiro era o quartel-general do golpe. Castelo Branco, primeiro general ditador, no caso Marechal, era um cara da confiança da Escola das Américas. Era um oficial brasileiro que falava inglês. Então, a primeira coisa que a ditadura fez foi criar uma escola militar nos moldes da Escola das Américas de Miami e do Canal do Panamá, criar uma escola na Amazônia. Essa escola se chamou a Escola da Contra-Insurgência de Manaus. A Escola do Mourão, agora, recentemente. Do Mourão, não, do Heleno, General Heleno, que é um agente da Escola das Américas. Bom, aí, General Figueiredo, era o chefe do SNI. Figueiredo era um cara treinado na luta antiguerrilha pela Escola das Américas. Figueiredo traz um amigo seu, um francês, decadente na França, o general Paul Ossarès, para ser o instrutor da Escola de Manaus, o treinador, o mentor intelectual. Quem era o general Paul Ossarès? Ele é o personagem do filme Batalha de Argel. O Paul Ossarès, ele foi responsável pela morte depois da Segunda Guerra Mundial. Para os brasileiros, isso aí não significa quase nada. Ninguém entende como é que, depois da posse de De Gaulle, da derrota dos nazistas, os franceses foram para a Argélia e mataram cerca de 3 milhões de argelinos. Repito, 3 milhões, num paizinho desse tamanho, um ovinho. Quem comandou essa repressão foi Paul Ossarès. Paul Ossarès escreveu um livro, A Importância dos Esquadrões da Morte, dizendo que você não pode só fazer a repressão aos organismos da resistência política, você tem que quebrar a organização popular, que era naqueles cortiços de Argel, chamada de Casbah. Tem muitos filmes sobre a resistência argelina, maravilhosos. Tem um fantástico ambientado na França chamado Os Fora da Lei, Hors de la Loi. Por que tinha isso? Por que os franceses estavam tão desesperados? Porque os franceses, depois que acabou a Segunda Guerra, eles começaram a apanhar, que nem criança, no Vietnã, lá na península da Indochina, no Vietnã, no Camboja, no Laos, que era uma colônia francesa multimilionária. Com o advento da China, a Revolução Chinesa, os franceses foram expulsos da península da Indochina. E o último território do colonialismo francês, que restava muito rico, era a Argélia.
Então, todos os facínoras franceses que dominavam a península da Indochina foram para a Argélia. E lá, o general Paul Sarrett montou a repressão. E, mesmo assim, os franceses foram derrotados. Quem substituiu os franceses na península da Indochina? Os americanos. Americanos não sabiam nada, nem francês. Quem eles levaram para treinar as tropas americanas para irem para o Vietnã? Paul Sarrett. Então, Paul Sarrett estava jogado, decadente, lá na Escola das Américas, treinando. Os americanos foram para o Vietnã, tomaram um couro fantástico, histórico, e o Paul Sarrett estava batendo lata lá, mais velho, decadente. E João Batista Figueiredo o contratou para vir para o Brasil, para treinar os Esquadrões da Morte, para unificar os Esquadrões da Morte, para politizar os Esquadrões da Morte e preparar o golpe militar no Chile, de Pinochet, e treinar oficiais, principalmente chilenos, para matar a resistência chilena exilada no exterior. Adriano, eu vou ter que te interromper um pouquinho, porque para a gente poder ficar no nosso tempo, mas já parei. Prometo a gente fazer outra live sobre isso. Já parei. A doutrina da guerra revolucionária. A última frase. Aí, com o laboratório do Chile, eles organizaram a Operação Condor em toda a América Latina. Pronto, acabei. Muito obrigado. Uma aula, por isso eu te chamo de professor, porque aprendo sempre com você. Vamos falar um pouquinho, se vocês veem uma ligação com a linha dura, chamada linha dura, né? Que mais ou menos seria a ideia de que dentro da lei não se consegue nada. O Thiago Cavalcante Guerra, da PUC de São Paulo, que fez um trabalho sobre o general Jaime Portela e a linha dura, ele vai falar numa espécie de repressão segmentada, né? Por um lado, a OBAN para a classe média da guerrilha armada, e por outro lado, os esquadrões da morte para reprimir os pobres, né? Vamos falar um pouquinho desse contexto de linha dura e da Escuderie Lecoq, com mais detalhe, como surgiram esses caras e o que eles viraram, por favor, Márcia. Então, a Escuderie Lecoq, ela surge na década de 50, né? Em decorrência da morte do investigador Milton Lecoq, né? Então, isso é na década de 50. Então, a Escuderie Lecoq, eles na época, os policiais ainda hoje, no Rio de Janeiro, eu acho que ainda tem, é uma associação de auxílio aos familiares de policiais mortos. Mas, à época, eu acho que ela surge em 54 ou 56, se eu não me engano, e é o primeiro esquadrão da morte do Rio de Janeiro, né? Então, é na década de 50, começo da década de 50, a Escuderie Lecoq. E aí, no Rio de Janeiro, a gente vai ter uma série, aí a Escuderie Lecoq vai sendo sucedida por outros esquadrões da morte que surgem no Rio de Janeiro, né, ao longo dos anos aí. Tem os 12 Homens de Ouro, né, até que você comentou comigo daquele policial do Mariel Mariscotti, né, que era a superestrela. Depois vem outros, vem o Killing, uma série de esquadrões da morte no Rio de Janeiro, e hoje os herdeiros desse esquadrão da morte são os grupos de extermínio e as milícias, né? Alguns esquadrões que vão atuar muito na Baixada Fluminense, né, que é uma região bem complexa ali também do Rio de Janeiro, enfim. Agora, essa questão da linha dura há muitas controvérsias, né? Eu vou na linha dos historiadores aí, né?
eu não sei qual a opinião do Adriano, que tem outra experiência, conhecimento pra caramba, mas é outra vivência, né, que eu não tenho, né, enfim, minha vivência é acadêmica. Mas essa questão da linha dura, tem muitas controvérsias, na verdade, né, porque Castelo Branco e um grupo de militares tidos como moderados, na verdade, isso é um pouco de benevolência dos biógrafos deles, né? Porque, assim, eles vêm dependendo das escolas de formação que eles tiveram, um pouco de legalidade, ou talvez de um tratamento mais brando dos inimigos do regime. Só que o que acontece? O Castelo Branco, ele se torna presidente, o primeiro presidente militar, contra gosto do Costa e Silva, porque o Costa e Silva, ele se intitulou líder da Revolução e o comandante supremo do Exército e tudo mais. Mas o Castelo, ele se aproxima dos políticos civis, né? Então, por isso, né, a manobra e é onde ele consegue se tornar presidente, o primeiro presidente militar. E o Castelo Branco, ele não rompe o ímpeto de violência, né, a caça às bruxas, nada disso. Pelo contrário, ele vai proibir as atividades estudantis, ele vai ajudar na redação da Lei de Segurança Nacional, ele vai fechar o Congresso. Então, não é bem assim, moderado e legalista, né? Não é nada disso. E os grupos, aí surge, né, paralelo a esse contexto, as forças autônomas, que seria esse grupo linha dura, que se acha defensor da revolução, a comunidade de segurança do país, e que começa a praticar torturas, violências e tudo mais. Aí o Castelo Branco chama o Geisel, que era chefe da Casa Militar, e manda ele investigar lá, mas ele, né, sai pela direita, né? E o Geisel também se omite, fica por isso mesmo. Então, não é bem assim, né? Quando a gente ouve, até é meio um pouco de clichê falar, em 68 tem um rompimento, ascensão da linha dura. Não. Tem o processo de amadurecimento de um projeto autoritário. Né? Essa questão. 68, a gente tem um período mais complexo, porque é o amadurecimento desse projeto, onde muitos militares aderem, só que não sujam as mãos. Essa questão. Né? Comandantes e os próprios governantes militares eram a favor da tortura e do extermínio, mas eles não sujavam as mãos deles. Entendeu? Então, quando se fala em moderado, em linha dura, isso é um pouco benevolência, né, de alguns biógrafos. E agora vão saindo documentos, né, americanos aí, né, que vão dando mais clareza. Exatamente, ainda, né? É verdade. Obrigado, Márcia. Em linhas gerais é isso, não sei se eu te respondi. Sim, muito obrigado. Adriano, por favor, linha dura, como é que é, relações? Não tinha linha mole coisa nenhuma, era tudo linha dura, era um mais filha da puta que o outro. Vou falar uma coisa para você. Castelo Branco, ele era o general queridinho da embaixada americana. E ele falava assim, pessoal, fica sossegado. Eu não vou ficar discutindo aqui os militares, eu quero discutir Esquadrão da Morte, mas vamos lá. Já que vocês fizeram essa provocação, vou entrar. O Castelo Branco era um cearense baixinho, acho que ele não tinha nem 1,50 m. Ele falava inglês, ele era metido americano, ele morava nos Estados Unidos. Era quase um oficial americano. E ele falou, não, vou fazer a transição pacífica.
O golpe foi dado em 64. Ele falava 65, vai ter eleição. Fiquem tranquilos, vai ter eleição. O Juscelino vai ser eleito presidente da República. Ele tem 75% de aceitação. Sabe o que fizeram com o Castelo Branco, os militares, Afonso? Derrubaram o avião dele em Fortaleza. O aviãozinho dele foi derrubado no aeroporto de Guararapes. Derrubaram o Castelo Branco, derrubaram o aviãozinho, mataram o Castelo Branco, prenderam o Juscelino, mataram o Juscelino e só teve eleição 21 anos depois. Tá que nem agora aqui no Brasil, esse mais do mesmo aqui, que os caras falaram, não se preocupa que o Bolsonaro vai cair e o ano que vem vai ter eleição e o xixi vai virar guaraná e o cocô vai virar doce de leite. Como em 64. Quem veio no lugar do Castelo Branco? Costa e Silva, um general corrupto do Rio de Janeiro, casado com uma senhora chamada Yolanda Costa e Silva, que era viciada em jogo de cavalo. Bom, o Costa e Silva era tão corrupto que agora vai fazer alguns anos, dia 13 de dezembro, derrubaram o Costa e Silva e puseram o ato institucional número 5. Esse foi o segundo presidente. O ato institucional número 5 foi dia 13 de dezembro de 1968. Alegaram que o Costa e Silva tinha tido um acidente vascular cerebral, um AVC, tiraram o Costa e Silva, mataram o Costa e Silva e puseram no lugar dele Emílio Garrastazu Médici. Primeiro era uma junta militar, 3 militares, mas fizeram um governo de exceção, Médici, barra pesada pra caramba. Começou em 68. Depois do Médici veio quem? Geisel, o pastor alemão. Um grande cachorrão, pastor alemão. Geisel, que preparou o golpe no Chile. E quem era o chefe do SNI? João Batista Figueiredo. Esse mesmo João Batista Figueiredo que cria a subsede da Escola das Américas aqui em Manaus e que trouxe João Paulo Sarres. Esse cara, João Batista Figueiredo, vira presidente da República. E aí a ditadura acaba. Quanto tempo durou? 21 anos. Quais são as estatísticas oficiais que a professora está querendo falar desde o início? 500 mortos e desaparecidos. Entre a resistência estudantil, a resistência dos intelectuais. Mas quantas pessoas foram mortas no total, nesses 21 anos, pela repressão? Só os 500 estudantes? Que não é só, que a maioria está desaparecida até hoje. Não. Quem morreu às pencas foi o povo brasileiro. Morto por quem? Pelo Esquadrão da Morte, ou pelos Esquadrões da Morte. Não pensa você? E quem são esses caras que eram dos Esquadrões da Morte hoje? Vou te dar um exemplo no Rio de Janeiro. Você já ouviu falar na Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, nos bicheiros, patrocinadores das escolas, nos grandes aliados da Globo? Pois bem, esses eram os caras dos Esquadrões da Morte. Esses eram os caras dos Esquadrões da Morte. Que depois fizeram empresas de segurança privada, organizações com até 80 mil funcionários para fazer guarda de banco, recolher dinheiro de banco, bom, enfim, guarda de empresa. Por incrível que pareça, querido Afonso e querida professora, hoje, para o Arquivo Nacional no Rio de Janeiro, foi nomeado o maior proprietário
de empresa de segurança privada do Rio de Janeiro. Repito, Arquivo Nacional. Como é o nome do cara que foi nomeado hoje? Que o Brasil inteiro está estupefato. Vou te ler a capivara do cara. Saiu no Globo. No Margem Jardim. Espera aí, já leio a capivara do cara, só um minuto. Então, Afonso, querido, os esquadrões da morte mataram os índios, mataram os camponeses, mataram na época não chamava Sem Terra, as ligas camponesas. Era tudo fora de controle. Era tudo fora de controle. Adriano, obrigado. A gente coloca aqui na descrição a reportagem. Muito obrigado. Nós temos muito assunto ainda. Muito obrigado. Viu? Professora Márcia, qual era o modus operandi deles? Porque parece que esse modus operandi depois ele vai... É como se fosse do marginal para o rebelde? Como é que é? Então, o modus operandi dos Esquadrões da Morte vem o Rio de Janeiro, né, já praticava, é um modelo aí do modus operandi com sequestros, né, das pessoas. No caso de São Paulo, eles tiravam do presídio Tiradentes, né, que era essa prisão a princípio para averiguação, né. Eles praticavam sevícias, né, enfim, torturas. O sequestro significa que não tem nada judicial, né? Não, sequestravam as pessoas, né? Como aí isso vem para o aparato repressivo, né? Esse modus operandi desses caras, né? Então, a prática de sevícias, a execução sumária com vários tiros, não era 1, não era 10, não era 20, era 50, era 80, com armas de diferentes calibres, e desova dos corpos em lugares ermos ou desaparecimento dos corpos, né? Então, esse, assim, era o modus operandi que a gente consegue tipificar, né? Digamos assim, que vem do Rio de Janeiro, depois vai para São Paulo e aí vai para outros esquadrões pelo Brasil afora, e esse modus operandi vai para o aparato repressivo, uma vez que esses caras do Esquadrão da Morte, né, aí o Adriano até pode discutir melhor, o Fleury e toda a sua equipe são cooptados para o aparato repressivo e trazem isso. Aliás, eu acredito que eles tenham sido cooptados justamente por isso, né, por esse modus operandi que eles trazem, né. A gente já vai falar do Fleury. Só uma coisa, e eles colocavam, como eles justificavam que ele era essa coisa, às vezes, de legítima defesa, não sei o quê, eles colocavam, isso foi o procurador, doutor João, que falou comigo, que trabalhou com o Hélio Bicudo, eles colocavam ao lado dos corpos uma arma que eles chamavam de cabrito, que era uma arma que o cara não tinha usado, né, mas eles tem um nome para isso, plantavam lá, né, do lado dos corpos. Exatamente o que o pacote Moro de 2019 propunha, né? Uma coisa de tudo é legítima defesa. Isso, e é o que a gente vê hoje nas polícias militares, fazendo isso nas periferias, né? Pois é. Muito obrigado. Vamos falar um pouquinho de financiamento, né? O jornalista Euler de França Belém, na revista Bula, de 4 de maio de 2020, vai dizer o seguinte: o bicheiro Ivo Noal foi um dos que mais arrecadaram para as operações clandestinas do delegado Fleury. O mapping de Alberto Cassete Alves também colaborou, segundo Cláudio Guerra, que é um livro, né, com fundos para a repressão. Nos tempos dos militares, eles financiavam as operações do Fleury. Adriano, quer falar um pouquinho disso?
financiamentos, empresários? Quero sim. Os bicheiros contribuíam. O crime organizado, a contravenção contribuía. Mas isso era dinheiro de pinga. O Fleury dava aula na escola de polícia da cidade universitária, no Butantã. A Fiesp financiava os esquadrões da morte. O Boylensen, da Ultragás, financiava os esquadrões da morte. O Objetivo financiava o Esquadrão da Morte. Entendeu o que ela falou? Você viu que eu fiquei quieto, né? Então, não era pouca coisa. Você não ia trazer um general do tamanho do Paul Sarrés para ele tomar conhaque Dreher, concorda? Precisava muita grana para trazer esses caras. Muita grana, né? Eles não eram pé de chinelos, como as pessoas achavam ou acham. Eles faziam o Fleury. Você assiste o filme do Frei Tito, não esse filme, o outro. O Fleury trabalhava para a Marinha, para o Senimar, pelo Serviço Secreto dos Militares. Ele então, o Fleury não era um pequeno personagem. Não era um pequeno personagem. Né? O financiamento vinha dos empresários paulistas. Aquele Boylensen, aquele empresário dinamarquês do grupo Ultra, esse grupo Ultragás aí, ele era um cara que arrumava grana para a repressão. A estrutura da Operação Bandeirantes, da OBAN, que depois virou DOI-CODE, veio do dinheiro dos esquadrões da morte. Porque primeiro só tinha o DOPS, depois criaram os DOI-CODE. As empresas, a Volkswagen contribuiu muito com a empresa Ford, fez estande de tiro, onde a Secretaria de Cultura, na garagem, lá do lado do DOPS, onde tem aquele prédio que é a Sala São Paulo, lá embaixo era estande de tiro. Tinha uma escola de tiro, patrocinada pela Ford. A professora fez um relato legal, que passou desapercebido. A Volkswagen criou a Rádio Patrulha. O que é a Rádio Patrulha? Foi uma inovação. Eram Kombis e Volkswagen Sedã com estação de rádio. É o primeiro sistema de radiocomunicação do país para reprimir o movimento estudantil, as passeatas. Para isso que foram criadas as radiopatrulhas. E todos oficiais do Exército e todos os policiais tinham direito a tirar Volkswagen, o carrinho, a baratinha, e Chevette da GM por preço de custo. A GM construiu um carro chamado Veraneio, só para a repressão, tanto para a Polícia Militar, como para o DOPS, como para a UBAN. Eles compravam instrumentos de tortura no exterior, além de sistema de radiocomunicação, que não tinha nada disso. Para as delegacias, foi criada, todas as delegacias foram transformadas e tinha um sistema de rádio, telex, tudo. E, Adriano, e os bancos? Havia envolvimento dos bancos? Sim. Os bancos... O Bradesco era o banco
do Lago do Natel. O campo do São Paulo foi doado para o Bradesco e para o Banco de Crédito Nacional, BCN. A ditadura tinha muitos bancos, principalmente no início, né? Pequenos bancos. Mas depois o Itaú sempre financiou a repressão. O sistema financeiro sempre financiou a repressão. Mas o grande polo de financiamento da repressão sempre foi a Fiesp. A Fiesp. O Vidigal, né? Então, e aí rolava, imagina, foi criada a Escola Superior de Guerra. Eu te digo, foi criada uma escola de polícia dentro da cidade universitária da USP, dirigida pelo Fleury. Na questão de gênero, o movimento, o grande filme que mostra a repressão, e o delegado Riquetti, era o Bandido da Luz Vermelha, que mostra como esse mundo que a gente chama de LGBT hoje era reprimido e massacrado pela polícia. Como eu falei, né, do filme O Bandido da Luz Vermelha, do Rogério Sganzella, é o grande clássico do cinema marginal que mostra a ação dos Esquadrões da Morte. Né? Muito obrigado, Adriano. Nós vamos ter que avançar, porque a gente já está quase uma hora. Último pensamento. A versão moderna dos Esquadrões da Morte são as milícias. E o melhor trabalho sobre isso é do jornalista do Estadão, Bruno Paes Manso. Daí o vínculo das milícias com a família Bolsonaro. O nome do livro, né, é Dos Esquadrões da Morte aos dias de hoje, né? O nome é esse. Bom, vamos falar um pouquinho desse personagem, finalmente, o delegado Fleury, e você fala na cooptação, né, para o aparato repressivo do regime militar. Márcia, por favor. Assim, isso é bem... Eu também entrevistei o Percival, né, porque ele tem um livro ótimo, eu acho que foi esse que o Adriano se referiu, não sei, que é a biografia do Fleury, né, Autópsia do Medo, delegado... É Fernando, né, o nome dele? Fernando Paranhos Fleury, acho que é isso, eu até esqueci o nome desse cara. Do Sérgio Sérgio Fernando Paranhos Fleury, é isso. Isso. É muito bom, né? Porque o Percival, ele era jornalista investigativo na época e ele ficava, né, nas delegacias, porque na época, por incrível que pareça, as delegacias tinham uma sala de imprensa, até durante o regime militar, né? Então, os jornalistas já sabiam de tudo que acontecia. E o Percival tinha contato ali com o Fleury, com aquela galera toda do Esquadrão da Morte, né? Enfim. E o Percival diz que o Fleury era o diamante da repressão, né? O Hélio Bicudo se referiu ao Fleury como o homem do sistema. Então, ele era, como o Adriano falou, ele tinha conexões, ele era protegido pela Marinha, né? Ele teve até um problema com o coronel, que ele era para entregar o Mário Japa para Oban, ele não entregou, levou para o DOPS, arrebentou o cara. Enfim, ele tinha uma proteção ali dos militares. Então, assim, ele vem cooptado para o aparato repressivo por conta desse, digamos, know-how que ele tinha, né, de perseguir, de caçar, de técnicas de interrogatório, de desova de corpo, de toda essa prática do Esquadrão da Morte. Ele vem, ele traz a equipe dele, e aí ele se torna o homem do regime militar, né, e ele, inclusive, fazia operações fora do Brasil, né? Então ele tinha uma influência muito grande ali, né? Tanto que só que ele vai
ele vai entrar como réu nos processos de Esquadrão da Morte. E aí os militares, a princípio, defendem. Falam, olha, ele é o cara, assim, para os militares, ele pegou subversivos, ele pegou Lamarck, ele pegou não sei quem. Então, eles usavam esses argumentos durante o julgamento. Como assim vai prender esse cara que faz um bem para o Brasil, né? Só que ele começou mas o problema do Fleury, ele bebia muito. Ele era um alcoólatra, praticamente. E ele falava muito também, né? Então, isso nas conversas que eu tive, né, com o Percival, com o Hélio Bicudo, enfim, ele talvez tenha começado a falar demais, né? E diante também dos processos, né? Porque ele vai ser judicialmente, pela justiça, reconhecido como líder do Esquadrão da Morte, né? Isso em que ano, Márcia, por favor? O quê? Que ano que ele começa? Os julgamentos começam na década de 70, porque são vários julgamentos, né? Eles vão serão 69 casos que vão para a justiça, né? E o Fleury vai ser acusado em 7 casos, né? E esses julgamentos demoravam. O Fleury era um arrogante nos julgamentos, muitos juízes o tratavam com reverência. Muitos juízes e promotores também foram perseguidos pelo governo militar por estarem ali. Promotores foram ameaçados de morte, né, por estarem no caso, enfim, né? Porém, aí que tá, né? Já diante aí digamos, da crise do regime militar ali para a década de 70, já para o final da década de 70, os militares também já se afastam um pouco do Fleury, já também não vão. E como ele já estava sendo provado que ele estava envolvido de fato nesses crimes, os militares meio que já não vão começar, não defendem muito, né? E em 1º de maio de 79, ele morre afogado. Mas, enfim, né, ele cai lá do barco dele e morre subitamente ali, né? Não se sabe se o Hélio Bicudo bateu que foi queima de arquivo, né? Porque não teve autópsia do corpo, nada disso, né? Então a gente não sabe o que aconteceu de fato com ele, né? Mas enfim, tem esse histórico, né? De o cara do regime, os militares defendem, mas chega no momento que eles não defendem mais. E aí ele morre. Ficou cheirando, né? Como eles falam. Muito obrigado. Ficou cheirando. Muito obrigado. Adriano, eu vou te perguntar assim, dentro da Comissão da Verdade da LESP, que descobertas que você teve? Você teve alguma descoberta relacionada a Fleury? Obrigado, Márcia. Afonso, nós fizemos 178 audiências. Lógico que não deu para fazer tudo o que aconteceu, né? Você não dá para fazer... por exemplo, esse negócio que a Márcia falou agora no fim, que é uma coisa importantíssima. Imagina você, o Fleury morreu no 1º de maio de 1979, a hora que o Lula estava fazendo o maior comício contra a ditadura na Vila Euclides. A morte do Fleury foi anunciada pelo Juca Kfouri e pelo Djalma Bom pelos microfones do estádio da Vila Euclides. Então, você imagina um cara do tamanho do Fleury cair bêbado dentro do mar em Ilhabela de um iate. Foi um momento muito tenso, né, quando aconteceu isso. O que eu descobri, Afonso, quando eu fiz a Comissão da Verdade,
E olha que eu era um ex-preso político, tinha passado por tudo aquilo, eu descobri que eu não sabia nada da ditadura, nada, né? E descobri que a gente fez um trabalho importante que serviu de base para a Comissão Nacional da Verdade. Encorajou, porque a Comissão Nacional da Verdade só veio empossar depois que a gente criou a Comissão Estadual. Então, a gente deu muitas contribuições para isso. E eu vou te contar um segredo bem baixinho para vocês ouvirem e não pode contar para ninguém. Depois que eu fiz a Comissão Estadual Rubens Paiva, eu virei um cara maldito. Maldito. Eu, nem no meu partido político eu sou aproveitável, eu sou um cara perigoso. Porque quando você mexe com ditadura, é a mesma coisa que você pousar um foguete no lado escuro da Lua. Você descobre os mecanismos da repressão. Então, para fazer uma comparação, eu era deputado estadual, um simples deputado estadual. Mas quando eu pegava uma revolta como a do Carandiru, quando eu peguei aquela revolta que aqui em São Paulo chamou Ataque às Bases do PCC, que 500 jovens foram mortos em 15 dias pela Polícia Militar, quando eu peguei a chacina da Castelinho, eu já sei como é que funciona. A professora falou, o Fleury, no fim da vida dele, estava numa situação muito precária, muito alcoolizado. Então, vou te contar uma coisa, querido Afonso. Eu estava no DOPS em 1973. O Fleury, eu já tinha passado pela UBAN. O Fleury vinha completamente drogado e alcoolizado aos fins de semana. Tinha um japonês na minha cela que ele pegou o japonês com as mãos e matou lá na frente do DOPS, na Rua do Triunfo. Tinha um marinheiro chamado Edgar de Aquino Duarte, que era amigo do Cabo Anselmo, que ele sabia que o Cabo Anselmo era infiltração, ele matou o Edgar de Aquino Duarte lá dentro do DOPS. Lá dentro. Você não imagina o perigo que era o fim de semana no DOPS. Eu estive preso no presídio do Hipódromo. O presídio do Hipódromo era o presídio do Esquadrão da Morte. Nenhum preso da Justiça Comum tinha registro, tinha processo. Não tinha nem audiência de custódia, isso nem existia. Todo fim de semana tinha briga dentro do presídio Hipódromo. O Esquadrão da Morte matava 5 a 10 pessoas daquele presídio superlotado todo fim de semana e jogava lá embaixo do viaduto Bresser, nas imediações do presídio. Então, e comandado, o diretor do presídio era do Esquadrão da Morte, era ligado ao Fleury. O Fleury ia quando queria lá, entrava nas celas, entrava nas alas, era muito perigoso, né? Então, aquele papel bestial que faz aquele delegado no filme do Marighella, não é mentira aquilo lá. Não é mentira. Era Muito aquele obrigado, personagem. Muito obrigado. Nós vamos ter que seguir. Impressionante isso que você está falando, vamos falar mais sobre isso. Bom, governadores sabiam, né? Temos aí o cara do estado da Guanabara, o Francisco Negrão de Lima. Em 1970 temos a participação, então, do jurista e promotor Hélio Bicudo, que tinha que lidar com essa situação dos advogados, dos delegados que né, tentavam amarrar essas pontas. Márcia, você quer falar um pouquinho mais sobre essa questão das autoridades mesmo envolvidas? Eles, assim, o governador de São Paulo, Abreu Sodré, né, e um dos secretários, o Eli Lopes,
negavam veementemente que negavam a existência do esquadrão. Porém, eu vou aí falar um pouco do contato que eu tive com as matérias, enfim, né? Principalmente as matérias do Percival, que à época, né, era um jornalista investigativo excelente, né? As matérias dele, assim, pelo menos sobre o esquadrão, cobriam, era tipo todo dia, né? Matérias. E ele entrevistava, principalmente, entrevistava, né, vários atores aí, mas principalmente policiais, delegados, enfim. E os policiais, os delegados, falavam claramente que existia o Esquadrão da Morte. Muitos policiais declaravam que apoiavam esses policiais, porque eles, a justificativa deles era de que eles prendiam, a justiça soltava, e esses caras não tinham mais recuperação. E tinha muito a questão aí muito delicada, né, de se falar assim de forma bem simplória, né, que é a questão da limpeza social, que a burguesia, né, a classe econômica, enfim, né, vamos chamar assim, desejava, né, porque você tem aumento populacional, né, que já vem de tempos, desde o começo do século XIX, né, enfim, até antes, só que o emprego não dá conta, e aí aumento, né, da marginalidade, digamos assim, né, usando as palavras da época. Então, você tem aí uma elite econômica que é favorável a essa limpeza social, né? E esses policiais também estavam de acordo com isso. Todos sabiam da existência do Esquadrão da Morte, né? Porque o governador tem um momento que ele meio que se contrapõe ao Hélio Bicudo, é isso? O governador de São Paulo? Sim, porque o Hélio Bicudo, quando quando ele decide que ele é colocado na parede, né, lá no Ministério Público, você quer mesmo encarar esse problema? Você sabe que não vai ser fácil encarar isso, né? Ele, não, vou encarar. Então, meio que, então se vira. Assim, ele fez um trabalho sozinho, praticamente, de levantamento, ele teve apoio de alguns procuradores, mas ele teve aí um trabalho sozinho. Ele não no Ministério Público, ele sofreu muita represália até, por estar dando andamento a essa investigação. Porque, claro, esses governadores, esses governantes apoiavam esse tipo de prática dos policiais. Né? Muito obrigado. Vamos ter que seguir. Bom, aí teve, então, isso no Rio de Janeiro, depois São Paulo, e tem o Espírito Santo, né, no final da década de 70. Você podia falar um pouquinho disso, Márcia? Então, aí, assim, eu confesso que eu parei no Esquadrão da Morte de São Paulo, né? Mas teve, sim, o pouco que eu li, teve o Esquadrão da Morte do Espírito Santo, que foi muito mais, agiu muito mais, como é que eu vou dizer, de forma mais, matou muito mais pessoas, né, agiu de forma muito mais abrangente, né, vou usar esse termo, e sim, né, no Espírito Santo, um apoio até declarado de governadores, né, enfim, foi uma evolução até, né, do Esquadrão da Morte, uma vez que ali ele agiu até sem nenhum tipo de limitação, sem nenhum tipo de interferência judicial,
no Espírito Santo, né? Se eu não me engano, teve em Brasília também. E deve ter tido aí pelo Brasil afora, né? A atuação dos Esquadrões da Morte. Muito obrigado. Bom, dia 30 de abril de 1981, uma bomba explode num carro no Rio Centro, né? Uma multidão de 18 mil pessoas estava assistindo o show em homenagem ao Dia do Trabalhador. O Cláudio Guerra, no seu livro, que se chama Memórias de uma Guerra Suja, ele vai dizer que é como se esse pessoal ficasse meio obcecado e solto e se perdeu o controle desse aparelho que foi criado. Eu queria que você... Ou seja, também o pessoal começa a fabricar o inimigo, né? Já que a guerrilha tinha sido dizimada, então a gente vai ter que botar bombas e dizer que é a esquerda e tal. Adriano, o que você acha dessa teoria? Como que você faz uma ligação com esse terrorismo que houve depois? Bom, o que eu quero te dizer é que o atentado ao Rio Centro foi uma coisa jurídica, não sei se vocês têm essa preocupação, foi depois da aprovação da lei da anistia. O que quer dizer isso? O atentado ao Rio Centro foi, acho que em 81, né? Na madrugada do 1º de maio, do dia 30 de abril para o 1º de maio de 81. Ele era governo Figueiredo. O atentado ao Rio Centro foi planejado pelo general Newton Cruz. Quem quer entender o atentado ao Rio Centro, vê a matéria do Caco Barcelos sobre o Rio Centro. O que era o Rio Centro? É um enorme centro de convenções, 10 vezes maior que o AMB, em São Paulo. Estava tendo um show com 7 mil jovens, era de música popular brasileira, comemorando o 1º de maio. Era o dia que o Gonzagão se reconciliou com o Gonzaguinha. Então, todos os atores deram a sua canja, não houve cobrança de cachê, e os militares mandaram uma senhora, que era chefe da segurança do Rio Centro, travar todas as saídas de emergência. E as bombas seriam colocadas embaixo do palco, com os artistas cantando. E as bombas explodiram antes de entrar no Rio Centro, porque as bombas que explodiam iam ser colocadas na caixa de luz. Ia provocar um apagão, corre-corre, as portas de segurança estavam travadas, iam morrer centenas de pessoas e iam pôr a culpa na esquerda. Foi a primeira vez que a Globo se insurgiu contra o regime militar, porque, sabedor dessa ação, a Globo mandou todos os seus carros lá para a porta do Rio Centro e transmitiu durante 48 horas, ao vivo, exigindo explicações. O jornal Estado de São Paulo fez uma edição especial sobre o atentado ao Rio Centro. Todo mundo sabia que o general Newton, como Isaac Newton, preparou o atentado, que seria uma chacina sem precedente. Nesse dia, encerrou o governo Figueiredo. Quer dizer, não encerrou cronologicamente, só encerra lá em 85, quando teve eleição. Mas aí a Folha começou a campanha pelas diretas, os governadores foram eleitos, todos da oposição, a ditadura estava de joelhos. Começou a campanha direta, acabou a ditadura. Mas o atentado, quem quiser, como você é bom da internet, você podia pôr o link, atentado ao Rio Centro, o especial que o Caco Barcelos fez, depois fez um outro, atentado ao Rio Centro 30 anos depois. Então,
é uma página triste e evidente que teve, além da participação dos militares, policiais civis e tal. Para terminar minha fala, Afonso, toda a estrutura do Carnaval da Globo foi montada pelo pessoal dos Esquadrões da Morte do Rio. Todo mundo que era vinculado ao crime formou essa milionária organização chamada Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, que era o povo do Esquadrão da Morte. No Espírito Santo, eles cometeram um erro. Eles mataram uma menininha chamada Araceli, que gerou o caso Araceli. E aí a ditadura entrou em parafuso os Esquadrões da Morte, porque no Espírito Santo tinha Esquadrões da Morte fortíssimos, fortíssimos. Nunca ninguém foi preso, nunca ninguém. A Bahia, sempre, o carlismo, sempre teve Esquadrões da Morte. Salvador é a capital dos Esquadrões da Morte do Nordeste. Essa tradição de Salvador, que ninguém nos ouça fora da audiência, é preservada até hoje. Em Salvador, vocês sabem quem é o governo lá, não preciso falar, tem Esquadrão da Morte até hoje. Grupos paramilitares que eliminam qualquer grupo de bairro, de favela, que eles chamam de marginais, executa na hora sem julgamento. Acabou de sair uma reportagem da Ponte, né, falando disso hoje mesmo. Bom, vamos ter que encerrar, mas eu não tenho como deixar de perguntar, né, a rota, né, a Operação Tobias Aguiar, ela foi criada com a ideia de combater guerrilhas urbanas contrárias ao regime autoritário, né? Hoje, a jurista Deise Benedito escreveu no Estadão, que já esteve aqui com a gente várias vezes, que a Constituição, na verdade, nunca chegou, né, às periferias, a Constituição só serviu para as elites, né? Segundo a Ponte, 3.846 mortes ocorridas entre 1970 e 1992, 65% dos mortos da rota eram inocentes, né? Queria que vocês falassem um pouquinho, então, dessa herança, o que ficou aí para hoje, para os dias de hoje, Márcia, por favor. Eu acredito, eu penso no seguinte, né? Primeiro que a polícia militar deveria ter sido extinta, né? Junto com quando se acabou com o regime militar. Eu sou totalmente contra a polícia militar. Porque quem a polícia militar mata e prende negros, né, jovens negros, enfim, negros da periferia. E eu acompanho a Ponte também, né, e a gente vê, não tão recentemente, mas ultimamente, acho que até por conta desse governo Bolsonaro aí, a gente vê explicitamente a polícia agindo, não só a rota, mas a polícia militar como todo, agindo como agiam os esquadrões da morte, alterando cena de crime, desaparecendo com corpos. Então, a herança do Esquadrão da Morte, nesse sentido, de execuções sumárias, né? Ela está aí predominando na polícia militar, né? Está aí hoje. E o que se faz? Né? Nada. Assim, em relação à polícia militar, eu tenho esse posicionamento. Ela deveria ser extinta, né?
Não funciona, essa é a questão. É uma polícia que não funciona, é uma polícia que não muda e não vai mudar. Tá na sua natureza, infelizmente, né? Porque nasceu desse regime repressivo, né? Enfim. Muito obrigado, Márcia, muito obrigado. Adriano, por favor. Eu tenho que encerrar minha participação. Eu, primeiro, gostei muito de debater, acho que é um assunto, acho que a professora tem toda a razão. Agora existem novas modalidades, tem até cemitérios clandestinos. Então, eu sei que tem grupos que funcionam a partir dos batalhões, que são os matadores, né? E você vê que o Moro define até o incluinte de licitude, quer dizer, licença para matar. Evidente que aquela história da Marielle mostra uma conurbação muito grande entre o crime organizado, os paramilitares, né? E hoje o Bolsonaro aumentou a possibilidade desses grupos, criando escolas de tiro. A quantidade de armamentos e de balas que foi compradas por esses clubes de tiro, que são esquadrões da morte. Por isso que logo começou o governo, o Bolsonaro queria o controle do porto de Andaraí, que é o lugar onde entra todas as armas e as munições importadas contrabandeadas, além da droga. Então, o Brasil hoje virou a República das Milícias. Se a gente tiver que comparar as milícias com os esquadrões da morte, os esquadrões da morte eram coisas infantis perto das milícias. Eram coisas ingênuas, né? Os esquadrões da morte hoje estão dentro do agronegócio. O que os fazendeiros compraram de armamento é uma coisa impressionante. Os condomínios da Barra estão cheios de pessoas. Você vê que as milícias, elas constroem bairros inteirinhos no Rio de Janeiro. De repente cai uma construção, tal, foi construída. Então, as milícias controlam a entrega de gás nas favelas do Rio de Janeiro, os mototáxis, bom, enfim. Isso é uma coisa que, para desmontar, vai dar um trabalho enorme. É que nem o fim da ditadura. Para desmontar, a dúvida que fica é se o bolsonarismo vai durar até 2022 ou se os militares vão fazer outras formas híbridas para continuar no poder, como fizeram na ditadura. Primeiro veio Castelo, veio Costa e Silva, Garrafa Azul, Geisel e Figueiredo. E o projeto dos militares que voltaram ao país agora é ficar mais 21 anos. Você veja, Afonso, querido, o programa da pandemia, da imunidade de rebanho, essa tese da eugenia, não deixa de ser uma forma de esquadrão da morte. Comandado pela Prevent Senior, comandado pelos negacionistas, pelos vendedores de vacina que não existe, Ministério da Economia, né? Pela cloroquina. Então, essa é uma nova forma de extermínio do povo brasileiro. Quando acabar o governo Bolsonaro, você vê a CPI foi tão ridícula na sua metodologia que as vítimas só foram apresentadas no último dia. Quando as vítimas da pandemia deviam ser apresentadas no primeiro dia. Então, nós temos muito trabalho o maior trabalho de eliminação do povo brasileiro intencional foi a pandemia que levou à morte de 600 mil brasileiros.
E agora Isso. o fim do Bolsa Família, né? E agora o fim do Bolsa Família, né? E agora o fim do Bolsa Família, que é para matar o povo de fome. Matar o povo de fome. Né? 30 milhões de brasileiros vão ficar sem nenhuma proteção social. Então, precisa acompanhar a repressão do aparato de Estado? Precisa. Mas precisa acompanhar o mundo paralelo. Parabéns, professora Márcia, pelo seu trabalho. Pessoal, muito obrigado, viu, pela participação. Para acabar, obrigado, Adriano, eu vou ler uma frase do Percival de Souza. Ele disse que é como se São Paulo fosse uma terra sem lei e sem justiça, e o poder de vida ou morte estivesse sendo exercido por um grupo de justiceiros autorizados. Nesse livro, Autópsia do Medo, da Globo, lançado em 2000, né, com a edição de 2000. Pessoal, deem uma olhada aí nas playlists, tá? Tem sobre ditadura brasileira. Amanhã nós voltamos com o nosso convidado do Japão, e esse é o vídeo 246. Então, muito obrigado a todos que colaboraram e todos que assistiram hoje. Muito obrigado, Márcia, muito obrigado, Adriano. Uma boa noite. Boa noite, foi um prazer. É para ficar na sala depois que acabar, que vai ser servido alguma coisa. Isso. Pessoal, uma boa noite, até amanhã. Um abraço, obrigado.